Começando mais uma revisão aqui, vou falar do dia 25, 26 e hoje, dia 27, quinta-feira. E antes eu começo a falar a minha análise desses últimos dias, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando a respeito do dólar, Renko, não vou ficar falando assim todas as vezes que trocou de cor. Já tem um bom tempo que eu não opero o dólar, venho focando mais no índice. Mas não quer dizer que o dólar não esteja dando gatilhos. O gráfico de candles realmente não está, mas Renko está dando muitas oportunidades, acaba tendo mais riscos também por dar muito. Mas aqui a gente vê na terça-feira, aqui foi stop. Aqui chegou a andar, aqui andou, stop, stop, andou um pouquinho, stop esse aqui. Andou bastante, aí foi stop, andou um pouco, stop, 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 stop. Aí começou os ruídos aqui na quase próximo de meio-dia. Passou de meio-dia, 1 hora da tarde, não vale a pena o estresse. Aqui na quarta-feira, ontem, né, a gente teve um ruído muito ruim na parte da manhã, até que depois começou a andar, depois da abertura do avista, inclusive subiu muito. Se for ver aqui, quase 40 pontos. Deu aqui venda que foi stop, compra depois de novo andou, a venda andou bastante, aí depois infelizmente travou aqui na parte da tarde, até que chegou até a andar. Esse aqui, mas não valia a pena um risco olhando assim no geral, a maioria dos dias que acontece na parte da tarde. Hoje aqui a primeira troca teria andado, venda um pouquinho, compra bem pouquinho, a venda aqui alguns pontos. A compra no geral foi praticamente stop, a venda também. Compra andou, venda stop, compra stop, compra stop. Venda alguns pontos e aí acabou dando aqui meio-dia. Ruídos aqui, não, na parte da tarde. Trocava para venda, estopava, compra estopava, venda dava alguns pontinhos. Enfim, o que eu quero falar a respeito do gráfico de candles. Movimento aqui importante acontecer nesses últimos dias. Falando a respeito do macro, né, do dólar, acabou chegando um ponto que eu tinha marcado hoje. Então, ponto aqui importante. Desses últimos dias, assim, desde terça, né? Se a gente for ver aqui, dia 25. Dia 20, na verdade, na segunda-feira, que foi o último vídeo que eu postei no canal no YouTube, a gente teve aqui o mercado abrindo, quer dizer, fechando de forma esticada. Eu comentei que eu não consigo pensar em compras, pelo menos o gráfico de candles, no dia seguinte, com esse jeito aqui. O mercado até subiu, mas não conseguiu dar seguimento. E aí, faz um pullback lindo, só que Kelt, né? LS ativo. Talvez se isso aqui fosse o mercado lá fora, seria talvez um gatilho, mas aqui não. Aqui infelizmente é bem ruim. E aí o movimento renovou máxima. Eu tava até pensando aqui em área de falha. Eu tava até comentando com o Carlos na hora. Não sei se ele chegou a fazer gatilho nessa região. Eu lembro que ele fez na região, não foi no mesmo ponto. Mas deixa eu abrir aqui. O gráfico sempre tá travando ultimamente quando eu mudo o tempo gráfico. Mas eu senti falta de um bom gatilho, tá? Poderia talvez ter fechado melhor esse 30 aqui. Que aí sim seria uma possível falha da média 9, o fato de ter renovado máxima, fechou com candle de rejeição e aí vem de novo, fecha um candle que poderia ter sido mais bonito. Achei que teve muita sombra. Aí infelizmente o movimento voltou forte, bem agressivo, não conseguiu jogar o preço para cima de novo, começou a cair. Vendas aqui não rola, tá na cara das 50. Pensei em compras aqui no setup das 50, o mercado está esticado. Como é que eu vou pensar em compras aqui se tá muito próximo de Kelton aqui em cima? Não é legal. Acabou cruzando, bateu no 80. Aqui ficou travado entre o episódio da 20 com 80, até que conseguiu passar dela, chegou perto da 200. Por enquanto, de candles aqui eu não vejo gatilhos, e aí depois na parte da tarde o volume tende a ficar bem fraco. Travou na região de ajuste, cravou então o ajuste aqui, o dia caiu aos pouquinhos até chegar nessa região. Ontem a gente teve aqui a abertura praticamente sem gap, e aí o primeiro candle foi um long leg doji e ficou muito travado nas primeiras horas, então não vejo nada a ser feito aqui. Tava na região dos 200, média sem tendência, o preço acabou respeitando essa região aqui do fundo do dia anterior e voltou subindo forte. Se a gente for ver então, tinha uma LT aqui importante que no dia anterior eu comentei que poderia talvez ser rompimento falso. Foi, só que aí ontem infelizmente confirmou o rompimento verdadeiro dessa LT, que depois eu vou falar sobre ela. Aqui em relação a ontem, a gente teve um movimento esticado, deu esse pullback aqui. Esse pullback, se a gente for ver, eu tinha até, deixa eu ver se eu notei ele pode ser um possível gatilho. Eu não entraria, não entraria. Se for ver a questão de risco retorno colocar um pouco abaixo, porque a média de 20 está longe, a gente fica com um stop um pouco caro. Em relação à retração do dia anterior, nós não temos que preocupar, porque se for marcar a retração, a gente já tem um 61 já testado e praticamente sendo rompido.
VWAP também, do dia anterior. A questão, nós temos um mega favela gap aqui embaixo. Opa, mega favela gap aqui embaixo, movimento subindo com vários candles positivos. É a primeira correção aqui interessante. Tá com um cara que já subiu muito, já tá com dificuldade de subir. Eu não farei essa compra aqui. A gente vê que o movimento só cravou 1 para 1, depois voltou tudo e não deu falhas. Aqui falha estaria longe do topo. Começou a cair, chegou de forma esticada na média de 80, só que aqui a gente vê uma situação que estava próxima da 200 também. Aí o movimento também não deu gatilho, quando poderia ser, não foi acionado. Depois travou, médias ficaram sem tendência de novo e já na parte da tarde o movimento tende a ficar bem travado, né? Então aqui a gente vê essa região, rompeu máxima, pullback, só que aí já era final do dia. Já no dia de hoje, então o que a gente vê no dia de ontem, né, primeiro? Fechamento muito próximo da região de máxima aqui. E aí se a gente for aumentar para o tempo gráfico maior, eu estava até comentando que eu vi a possibilidade de ser um okoi. Então isso aqui poderia talvez ser um ombro, cabeça, ombro invertido. A média 200 foi rompida ontem, a LT foi confirmado o rompimento também. E aí nós tínhamos aqui, o único empecilho que poderia travar o preço é essa região de resistência. Teoria de Down. Pela tendência de baixa, esse é o último topo aqui, que se for rompido, a tendência de baixa é quebrada. Então era uma região de trava importante. O índice também chegou hoje numa trava importante igual essa aqui, só que ao contrário. Hoje abriu praticamente com um gap simples, um candle aqui de força vendedora com muita sombra. Os primeiros movimentos média sem tendência, não vejo nada a ser feito. Muita sombra. Isso é a primeira coisa que eu posso falar da primeira hora do dia. Sombra, 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 sombra. Muitas sombras aqui. E aí o movimento acaba renovando o fundo, só que acaba respeitando a 80. Não vejo setup da 80, tá na cara da 20. Fica em trap zone da 20 com 80. A 80 acaba ganhando aqui no primeiro momento, então acaba fazendo fundo duplo. O fundo duplo subiu de forma esticada, rompeu máxima. Pensar que talvez em falhas até poderia. Deixa eu puxar aqui. Se esse candle, talvez o 65, tivesse fechado bonito. Ele não fechou bonito. Então, nós tivemos um candle feio aqui. Movimento voltou. As médias aqui ficaram indicando que não estão com boa tendência. Usou para cima, para baixo, para cima e poderia ser para baixo de novo. Então, elas estavam subindo em forma de ondas. O movimento aqui não estava fácil. E aí, por movimento aqui de price action, a gente vê que em relação ao fundo duplo, esse movimento aqui acabou respeitando e fez de novo um outro fundo duplo. Subiu novamente, renovou máxima, não deu segmento. E aí nós temos a confirmação de um topo, 2, 3, fundo, 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 canal. Então pode até continuar subindo, mas iria subir com tendência com pivôs muito fracos. Dito e feito, renovou máxima de novo, só que não conseguia subir com tendência forte. E aí depois ficou de lado até o final do dia, lateral. Nada a ser feito. Região de resistência muito forte. Aqui, infelizmente, as médias sem tendência. E aí amanhã é o último dia em relação a esse contrato. Falando aqui da VWAP, a VWAP do mês, ela tá aqui embaixo. O preço não está tão longe da VWAP, tá? Então está até ok. 60 pontos de distância tá tranquilo. Aqui embaixo talvez poderia ser uma distância maior, ó, quase 100 pontos. Então está em torno da VWAP. Está tudo bem. Aqui a gente tem uma região realmente de resistência muito importante. Esse caixote todo aqui, ele precisa ser rompido para confirmar uma tendência de alta. Lembrando do macro do dólar, esse movimento de alta era esperado. Nós tínhamos sobrevenda, tínhamos um movimento muito esticado, precisava buscar a média de 20 pelo menos. E já vem buscando a 20 passando por ela. Passando por ela, mas está bem longe da retração, por exemplo, desse movimento de baixa. Então está bem longe, tem espaço para corrigir ainda. Tá testando agora essa região aqui. E aí não vejo movimento esticado por enquanto essa alta. Não vejo aqui possível bloqueio fora isso. Talvez se subisse mais um pouco, chegasse em R$6, aí poderia ser um bloqueio mais forte. Mas esse aqui eu não vejo tão forte, tá? Falando aqui da questão de outras marcações, por que eu acho também que o preço vai subir? Olhando pelo semanal, essa LT. A LT foi rompida e poderia ser rompimento falso. Várias semanas consecutivas de baixa. Olha como é que tá a semana de agora, né? A semana atual formando. Confirmando o padrão 2-3. E aí a gente pode sim ver uma sequência maior de alta nesses próximos dias aí. O dólar respeitou o 61 de retração nessa alta toda aqui. Então é realmente um ponto para tentar o dólar subir, tá? Então no curto prazo eu vejo um movimento de alta. Essa LT aqui,
não vejo mais importância para deixar ela. Eu vou deixar essa aqui de baixo. A única coisa que eu vou conferir direito é esse caixote aqui, jogar ele um pouco mais para frente. E se for rompido esse caixote, nós temos que já considerar o de cima, que eu poderia já deixar um alerta nessa região aqui. E aí nós temos favela gap aberto aqui, ó, nesse ponto. Nessa região poderia ser um ponto de alvo do preço, porque é R$6 isso aqui. Então pode sim ser um alvo mais curto, médio prazo. Então 5 minutos amanhã, tomar atenção em relação à abertura, porque nós temos notícia amanhã. Isso aqui tá com cara de ser triângulo ascendente, mas as médias estão todas sem tendência. O gráfico de candles não está fácil de analisar. Talvez aqui o recurso inicial seja realmente renco, como está sendo nos últimos dias. Já o índice, aí temos coisa para comentar. Bastante, que foram as minhas operações dos últimos dias, desde terça. Deixa eu puxar então para cá. Então, não cheguei a fazer operação na segunda, já na terça-feira. A gente teve aqui movimento travado início do dia. Cenário que eu não vejo compras. O bloco está mais para baixo da VWAP do que para cima. Nova nem cruzou VWAP também. Os primeiros minutos do pregão. Dificuldade para subir, trocou para venda. O movimento estava com dificuldade para cair também. Aí eu estava já pensando em compras na primeira troca de cor que desce. Tem muito motivo por causa do dia anterior. Mas esse eu tenho que mostrar num gráfico de candles os motivos que eu estava pensando mais em compras aqui. Tá? Mas antes, voltando para a questão do renco, e aí eu comprei nessa região aqui. O preço trocou de cor, só que eu comentei que eu só estoparia se tivesse duas cores de venda nesse caso, que estava com cara de ser ruído. Então ainda bem que eu não saí, porque senão eu teria estopado aqui, teria que entrar de novo, teria estopado, estopado, estopado. Então eu aguardei, fiquei esperando o movimento e acabou subindo. Quando subiu, chegou a testar a máxima do dia, pelo 10R acabou dando aqui pro back. Aumentei a mão. Então, antes mesmo de fazer parcial, cheguei a aumentar a mão aqui na compra. Deixa eu carregar aí. Tá carregando. O back da média de 9, 10R. Entrei aqui, aumentei a mão de novo. O movimento acabou subindo. Fiz a parcial e protegi exatamente nesse ponto aqui. Só foi pegar minha proteção por poucos pontinhos. Então, passou um pouco da proteção. Se for ver, né? Se eu não tivesse deixado o stop ali, o movimento teria andado muito mais. Então, pegou minha proteção, o movimento acabou subindo de novo. E aí, quando subiu, eu já não vejo gatilho aqui por troca de cor, não, desculpa, pelo back de renco. Infelizmente, as médias já ficaram sem tendência. E depois estava na VWAP Band. E aí, troca de cor seria o único recurso. Pensar em vendas, infelizmente, seria stop. Em compra, teria andado. A venda aqui não tanto, compra stop, essa venda foi aqui boa. E aí já é parte da tarde, teve muito ruído. Então já não cheguei a fazer mais nada aqui. Só foi essa operação com poucos pontinhos. Já no dia de ontem foi um cenário extremamente legal também, porque a abertura foi estranha no gráfico de candles. Nós não tivemos bons pullbacks aqui em relação aos primeiros minutos. Mas a gente teve um daqui, que foi nesse 10R. Eu cheguei até a comentar, achei muito perigoso pelo gráfico de candles estar subindo de forma esticada. E aí a gente tinha aqui, se for ver a questão de parcial, né? A regra teria praticamente pego 1 para 1 e o 2 para 1. Depois seria pego a proteção. O movimento demorou bastante. Se a gente for ver, esse bloco fechou às 9h34. Esse aqui 9h35. Esse aqui 9h37. Só que aqui o movimento ficou muito lerdo. Estava travando muito a partir desse 47. A gente consegue ver que esse 47... era 9h39 que fechou, o seguinte fechou 10 minutos depois. O outro fechou 5 minutos depois, então estava demorando muito para andar. Eu estava achando um gráfico de candles muito esticado, e aí eu estava pensando por alvo de projeção, também tinha 1% de alta. Eu estava pensando mais em vendas, só que infelizmente o gráfico de candles não estaria dando um gatilho, contexto sim. E aí o gatilho acabou sendo pelo 12R, que foi aqui nesse caso. Essa venda caiu muito, muito forte. Fiz as parciais, tá? Todas direitinho. E aí foi pegando, foi pegando, foi pegando. O movimento caiu reto, reto, reto. Se for pensar em outro gatilho aqui nessa região, esse bloco aqui, por exemplo, teria até sido. Teria sido. Teria tido risco retorno. Aqui, opa. Se fosse para entrar novamente aqui no 10R, teria risco retorno então. Movimento caiu, 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 caiu. Foi além do meu ponto de entrada. Chegou aqui em região importante que estava já derivando, estava bem estranho o cenário já no gráfico de candles.
E aí estava trocando de cor. Na troca de cor aqui eu até comentei, ó, tá dando pullback aí, pode ser gatilho, tem risco retorno para VWAP. Só que já era meio-dia, já tinha feito uma operação praticamente de 1.000 pontos conduzidos, não quis mais arriscar. Mas, se for ver, a questão dos 160 pontos, teria pago aqui 1 para 1, depois teria pego a proteção. E aí o movimento voltou, pensar em vendas não dá, tá na VWAP Band, aí começou a ficar travado, troca de cor também, não vale a pena aqui depois na parte da tarde. Já o dia de hoje, né, gap muito esticado, pensar em vendas aqui de pullback não dá. Esse aqui, por exemplo, está esticado, os primeiros minutos também de pregão. Estava pensando mais em trocas de cor. E aí, movimento aqui em relação à troca de cor, deu essa. Demorou bastante para andar, 1h30. Infelizmente, eu não peguei essa troca de cor aqui. Não estava na hora para poder ver. E aí, o movimento estava dando um cenário assim, a vista abrindo, com o Petro caindo muito forte. E se a gente for comparar os dias anteriores no gráfico de candle, toda vez que estava tentando subir, o movimento depois voltava, devolvia. E aí, inclusive, eu vou comentar disso depois no estudo macro. Ontem subia, devolvia. Aí, se a gente for ver aqui, o cenário do dia anterior, nós tivemos um movimento também de alta nessa parte aqui, depois devolveu. Aí, puxa aqui para trás, ó, cenário de alta, devolveu. Então, estava acontecendo muito isso. Aqui já não tinha isso. Então, o que estragaria esse cenário hoje é o fato do gap ter sido muito forte de baixo. Mas, fiz essa venda. Tinha alguns outros contextos ali no gráfico de candles. Fiz essa venda aqui. Movimento fez o pullback pelo DSR. Então, a média passou por baixo da VWAP, fez um pullback. O bloco estava mais para baixo da VWAP do que para cima. Aumentei a mão. Aumentei a mão na venda aqui pelo DSR antes de fazer parcial. E aí o movimento subiu. Eu comentei que eu estoparia se fechasse 2 blocos de cor positiva e realmente fechou, estopei. Movimento voltou de novo, tava com cara de okó em gráfico de candles, fiz a compra de novo. Estopou. Então tudo renco aqui. E aí de novo a troca de cor, compra, andou alguns pontinhos, dando tempo de fazer uma parcial no topo. E aí voltou, estopou de novo, o restante dos contratos. Aí aqui já não dava mais. Não dava mais para continuar, a plataforma já estava travada. E simplesmente a gente viu que o cenário já estava confirmando. Não tinha nem média a meu favor. E a troca de cor já estava com ruídos. Estava começando a ficar muito curto. Aqui não andou, aqui não andou, aqui não. Aqui começou a andar, andou um pouquinho, mas voltou tudo de novo. Então fechei o gráfico, fui almoçar, adeus. Não acompanhei mais. Então aqui foi o caso de stop, movimento travado, caixote. Tava indicando muito que isso aqui tava com cara de pivô para subir. Tinha critério, tinha contexto macro de Ibov para subir. Eu tava vendo depois muito essa força, tanto é que as últimas 2 operações foram de compras. Movimento, se a gente for ver também, não rompeu esse fundo aqui. E esse fundo no gráfico de candles, ele é muito importante, que eu vou falar dele depois, por causa de Wyckoff. O Wyckoff aqui na questão de busca de liquidez, né? Se a gente for ver, testou esse fundo, só que foi um rompimento falso. Voltou. Então pegou tudo que tinha aqui de liquidez e não conseguiu renovar fundo de novo. E aí foi lá em cima, renovou máxima, mas pelo menos esse fundo não tinha rompido. Só que eu não poderia deixar stop grande assim. Não dava? Como é que eu vou comprar aqui com stop aqui? Não dá. Mas, se a gente for ver, pelo fundo aqui atrás, não teria estopado. O movimento subiu de forma esticada. Isso aqui não é pullback de DSR. Deixa eu voltar para o DSR. Aqui nós temos, cadê? Aqui nós temos um caso agora sim de pullback de DSR. Na parte da tarde que não vale a pena. Só que teria ido. Aqui às 16, quase 5 horas da tarde. A parte da tarde andou aí alguns pontos bacana hoje. Andou aqui de novo, outro pullback. Esse pullback já está longe das médias. E aí, falando no gráfico de candles, que aí é importante comentar algumas coisas aqui, desde terça-feira, dia 25 então, onde que eu fiz a operação de compra e aumentei também pelo renco. E que a gente teve aqui o cenário de anterior, segunda, extremamente esticado, a queda que foi, super tendência. Comentei que talvez na abertura de terça poderia ser um gap dinâmico, se abrisse aqui em cima. Não abriu, então não vejo o que fazer em relação à abertura. Fico observando o movimento aqui, começa a cair de uma forma muito estranha. Não tem pullbacks de compra, não tem 9 cruzando VWAP, muito candle com sombra. Só que o interessante é que o movimento estava caindo em forma de canal, que olhando isso aqui para trás poderia ser bandeira de alta.
E aí o movimento travou realmente nessa região aqui e deu gatilho de compra primeiro pela troca de cor. Então fiz a troca de cor, deu alguns ruídos que eu não estopei. O movimento subiu, fez pullback de 10R, aumentei a troca aqui, foi nessa região, quer dizer, pullback, aumentei. Deu para fazer parcial e na hora que voltou, infelizmente, nesse movimento de retorno, acabou pegando minha proteção. Proteção aqui, poucos pontos, infelizmente. Fez outro pullback, só que aqui eu já não consigo entrar. Porque se eu for entrar aqui pelo gráfico de candles, eu tô com risco retorno na cara da 200. O movimento foi, mas é perigoso nem ir, nem chegar na 200, de tanto que ela é forte. Foi, subiu e pegou a região que eu estava pretendendo fazer parcial, porque eu estava pensando aqui, marcando a primeira pernada, um 161, o 100%, duas regiões importantes, mas acabou pegando a proteção aqui embaixo. E aí não fiz mais nada, o movimento acabou voltando, respeitou a retração aqui desse fundo aqui de trás, na verdade, retração dessa pernada, 50%, só isso, depois o movimento travou tudo. E aí fechou aqui. Aí ontem nós tivemos até abertura com gap dinâmico, coisa que eu só fui reparar depois. Mas mesmo reparando depois, ele não foi acionado. Então não teve acionamento no 2 minutos. O movimento teria subido. Mas se tivesse acionado, aqui já que a entrada seria talvez pelo 2, tem que sair todo 1 para 1. Teria cravado exatamente aqui. O movimento estava subindo esticado, longe das médias, candles com rejeição, fechamentos muito próximos da máximas dos anteriores. E aí, de repente, dá esse candle forte, pós-abertura, na verdade, durante a abertura da vista. Nós tivemos aqui uma cara de candle de exaustão e junto com exaustão de deriva. Então, um movimento interessante aqui, longe das médias. O movimento acabou respeitando também 1% de alta. E aí começou a voltar forte. E aí, se a gente for ver, essa barra aqui nem teve a renovação da máxima do ano anterior. Voltou forte pelo gráfico de candles, não vi gatilho, vi contexto. O gatilho foi pelo renco. Movimento acionado aqui de venda, parcial primeiro na 20, depois fundo do dia. Depois a gente poderia considerar, por exemplo, marcando aqui para baixo a região do ajuste. Depois o fundo aqui dessa região do último candle do dia anterior, que foi minha saída praticamente total. E considerando esse fundo aqui do dia anterior, o movimento caiu mais pontos ainda. Mas tudo bem, essa queda aqui primeiro, ela não foi saudável. Tem que aceitar que é o Fair Value Gap. Aqui até que não tem, mas aqui nós temos um Fair Value Gap. Então, foi uma queda muito forte, muito forte. E aí devolveu o movimento todo, começou a derivar, não vejo o que fazer aqui. Deriva bem feia. O back é horrível. Passou por cima, não é gatilho de compra, está subindo em forma de canal. E aí até tenta renovar fundo, mas rompimento esticado longe das médias. Olha como é que o cenário ficou até o final do dia. Nada a ser feito, caindo, travando. E aí nós tínhamos essa região aqui desse caixote preto. Esse caixote preto, ele é lá do diário. Por quê? Comentei do Ibov, comentei do futuro na segunda-feira. Falei que em relação a pivô, mostrando mais o Ibov que fica mais claro, nós temos aqui um fundo, um fundo, um fundo, um fundo e o último fundo. Por quê? Fundos relevantes são aqueles que formam pivô. Então, nós tivemos aqui, 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 aqui e esse aqui demorou e teve esse aqui. E por enquanto, isso aqui não é um fundo. Fundo relevante é esse. E se quebrar esse fundo, movimento de alta, teoria de Down está quebrada. Então, seria o rompimento. O Ibov não testou nem a mínima desse candle aqui de sombra. O futuro testou. O futuro não só testou, mas como rompeu. Então, nós temos divergência. O que a gente vai considerar? É o Ibov. O Ibov é o mais forte. Então, por isso, olhando por esse critério aqui, tinha sim mais cara de tentar jogar o preço para cima hoje. Por causa dessa questão dessa divergência, desse fundo importante, a teoria de Down respeita muito. E aí tinha a questão também, né, que o dia abriu com pessimismo muito forte. Muita gente pensou em venda por causa da questão da Petro. Vou vender hoje, o cenário local vai ser ruim. Só que o movimento não foi bem assim que aconteceu. Então nós sim tivemos um gap de baixa, muito precificado pelo cenário, infelizmente, da Petro, né, puxando. Não só ela, mas Vale também. A BR dela, o cenário estava infelizmente negativo para cá. Deixa eu trocar de layout. Nós tivemos aqui o primeiro bloco. Primeiro candle do dia. Fechou acima da VWAP.
Segundo, fechou acima da VWAP. Já começo a identificar que então força da VWAP é para compra. Infelizmente não vejo gatilho no terceiro, poderia filtrar para o 2. Então a partir das 9h10, se tivesse gatilho. E aí nós começamos a analisar aqui a partir das 9h10. Então nós tivemos às 9h26, só que não foi acionado. E aqui já está ruim. Então faltou gatilho no 2. O 5 não deu. Então é a área de contexto completamente do setup que eu já tenho backtestado. Faltou o último critério, que é o gatilho. Então, tá lindo aqui o contexto, eu vou comprar só porque contexto já tem. Falta o gatilho. Poderia ter entrado pelo Renko? Poderia. Mas quando eu cheguei, já estava trocado para compra desde o movimento aqui do início. Então, eu não consegui entrar de novo em compra. Não consegui. E aí o movimento subiu. Aqui. Rompeu a média 9, rompeu a média 20, passou por cima. Não tem gatilho de compra aqui. Pensei, poderia dar setup da 50 se chegar de forma esticada na 50, realmente muito próximo dela. Na minha opinião, poderia ter chegado mais próximo. Se tivesse aqui a 50, isso seria gatilho. Para fazer parcial onde? Na 20, 2/3 da mão, com backtest. E o restante, obrigatoriamente, nós temos que sair no 61 de retração. Olha lá, cravado. Ai, que bosta, então. Faltou aqui um pouquinho para a média 50 chegar. Se tivesse chegado, setup cravado, com sucesso, e o que eu fiz de backtest, eu tenho que respeitar essa regra do 61, porque a maioria das vezes vai acontecer justamente isso. Cravar o 61 para voltar a subir, que foi o que aconteceu hoje, e várias vezes. Só que não deu. Mas eu entrei pelo Renko e aumentei a mão pelo Renko. Fiz venda, aumentei a mão para fazer parcial um pouco mais abaixo, só que a praga do 61 respeitou. E voltou muito forte. E aí o movimento voltou forte, tinha maldito favela gap aqui, voltou. Setup da 50 de novo. Aqui já não dá, né? A 20 tá subindo, pô. Não tem risco retorno. Então já não tem setup da 50 aqui mais. E aí o movimento faz de novo um pivô, entrei na compra de novo. Agora entrei na compra aqui. Aqui foi antes venda, imaginando que a 50 poderia respeitar. O movimento acabou respeitando 61, com cara agora de pivô de alta. Nós tínhamos aqui a possibilidade de ser um ombro, cabeça, ombro, de continuidade de alta. Movimento aqui com carinha de pivô. Fiz compra de novo. Essa é a região que eu estava querendo comentar aqui. Se for ver a questão do retorno, né? Aqui, renovou fundo de Wyckoff. Rompimento falso, voltou muito forte. E rompeu essa máxima pegando liquidez também. Então, nós tivemos aqui confirmado a possibilidade de movimento de pivô de alta. Só que aí veio a barreira do ajuste. E nessa região aqui fiz a compra de novo, tá? Nessa barra, quando trocou de cor, foi a terceira operação que eu fiz. A última. E aí o movimento subiu. Podia, né? Podia ter ido aqui agora. Não foi. Voltou, mas não rompeu o fundo. Nessa volta, por regra, infelizmente, eu tive que largar pelo Renko. Mas não renovou fundo. E aí começou a zoeira. A zoeira aqui que realmente não teria dado bom se eu tivesse continuado operando, se a plataforma deixasse operar, pelo bloqueio de operações consecutivas. O movimento realmente ficou bem ruim, ó. Então, LT aqui, LT no topo, média 80 tentava respeitar, depois acabou sendo rompida, e aí finalmente rompeu. Finalmente rompeu aqui, faz um pullback, é compra, tá na cara da 200. Não consigo. Fechamento de gap, mas principalmente a 200. Aqui de novo, tá na cara da 200. Se fosse talvez o mercado lá fora, talvez, e olha lá, porque na 200 não dá. E aí o movimento acaba confirmando então o rompimento do fechamento do dia anterior. E aí renova a máxima, volta pro back agressivo, voltou para a região 200, voltou forte, preencheu o favela gap que tinha aqui aberto, então começou a voltar tudo e aí foi buscar o fundo aqui. Foi buscar o fundo nessa região. Fechando aqui com o candle, se a gente for ver pelo diário, tinha tudo para ser positivo, bonito, né, pelo futuro, mas acabou sendo ruim. E o Ibov foi um doji. Um doji numa região muito importante. Então, segue sendo uma região muito forte de suporte pelo Ibov. E nós temos divergência em relação a fundos. Aqui dá quase 1% no Ibov. Inclusive, isso foi um dos fatores também de insistir nessas duas compras aqui. Nós tínhamos o futuro, por exemplo, caindo 0,30,
E o Ibov 0,08, 0,09, uma divergência de variação. Os fundos estavam divergentes aqui, um com o outro. Então o Ibov estava sim indicando a possibilidade de alta. E o movimento acabou trollando, né? Então trollou aqui e depois acabou indo. E aí para amanhã, a possibilidade de gap, eu não vejo o gap dinâmico bom aqui se amanhã ter, tá? Então esse caixote todo que eu tenho segue relevante. Nós temos aqui uma região de fundo por causa do Ibov. E se for marcar aqui em relação a LT, deixa eu ver se nós temos LT aumentando o tempo gráfico. Olhando pelo futuro, 60 minutos. Então, fundo aqui. Olha, se eu for marcar LT, lá do topo, nós até temos. Deixa eu trocar de cor. Topo. Topo. Marca aqui mais ou menos. Topo. Então, estaria um pouco longe ainda do preço. Dos fundos, não temos tão bom assim. Então, nós não temos aqui em relação aos fundos. Vamos por Ibov aqui para confirmar. Realmente, dos fundos nós não temos. Pode ser isso aqui. Deixa eu marcar aqui de novo. Vamos para o futuro. Pode ser talvez. Então, pego fundo, fundo, fundo. Tá com cara, então, que tá para funilar nessa região aqui, junto com esse caixote. Então, se o preço ficar meio travado nessa região, não vai ser surpresa para mim. Olhando para tempo gráfico maior, por exemplo, diário, não tem média aqui embaixo do Ibov. Não tem. Isso aqui é região de trava realmente bem feia. Média 200 a 20. O semanal, semana do Ibov tá bem forte, hein? Um risco tremendo se romper esse fundo aqui, que é o fundo de teoria de Down. Mas por enquanto, ok. Vamos ter muita atenção em relação a esse fundo. Temos que tomar cuidado para não ser rompimento falso. Belisca e volta tudo. Porque aqui tem muita liquidez. Aqui é importante no Ibov. Então, na dúvida, olha o gráfico do Ibov para ver se o Ibov já rompeu esse fundo. É importante, porque esse fundo aqui é o preenchimento do favela gap que tinha aqui atrás, ó. É importante. E aí, se for ver em relação às ações, hoje aqui a Vale, olhando pelo diário e Ctrl+J, Ctrl+K ativo. A gente teve um cenário aqui de queda importante, era para sim acontecer, nós temos aqui a média de 200 aqui em cima, então não está nada assustador, é uma correção normal. Temos a média de 20 aqui embaixo como suporte e a LT subindo também, então não há nada assustador. E a Petro, que eu estava fazendo aí estudos esses semanas para trás, né, a respeito do gráfico da Petro, que estava com cara de que poderia respeitar essa região dessa resistência aqui e tudo mais, olhando pelo diário, a gente teve um rompimento falso aqui, comentei também nos últimos dias que estava com cara de força vendedora. Hoje foi lá, caiu, só que aí caiu buscando liquidez esse ponto. E olha o candle que fechou hoje. E detalhe, né, favela aberto, então preencheu também. Só que aí nós temos esse gap aberto, e gaps abertos aqui preenchem. Olha a última vez aqui que foi em maio do ano passado. Acabou preenchendo, demorou, mas foi. Então, gap aberto aqui também foi, ó. Lembro também, março do ano passado. Foi uma queda forte, nós tivemos um gap absurdo, mas preencheu, subiu. Então, vamos ter atenção em relação a esse gap, porque o candle de hoje também fechou com uma virada compradora muito forte. Mas nada, assim, de surpresa. Ah, mas o relatório veio ruim. Poxa, mas o gráfico já estava meio que avisando que o cenário não estava legal para alta. Olha aqui, sobrecomprado. Movimento com cara de falha nessa região, renovando o máximo e não conseguindo subir. Longe da média 20. Então tava com cara realmente que ia corrigir. Resistência lá do semanal, do mensal. Canal de Kelt, né? E aí vem um relatório, e aí o relatório é o motivo da queda de hoje. Aqui em relação ao IFNC, o IFNC ele tá sendo o espelho do Ibov, né? O IFNC chegou aqui em ponto importante, que não conseguiu romper ainda. O Ibov não chegou ainda. Tem espaço de favela gap aqui em cima. Passou da 20 para baixo. Mas o IFNC, igual o Ibov, não rompeu esse fundo, que é importante. Fundo de teoria de Down. Então, sempre acompanhar aí o movimento do IFNC, que o IFNC hoje foi bem tranquilo. Tanto é que o doji do Ibov é por causa do IFNC. O IFNC não deixou aí o cenário cair tanto. Então, não só também o IFNC, né? Se eu puxar aqui, infelizmente eu acho que não vou conseguir ver todos,
Mas a composição, olha o tanto que a Embraer subiu hoje, ajudou o índice a não cair tanto, né? Então, se for ver de pontos, 338 pontos hoje, a Embraer ajudou para cima. 322 da Petro 3, fora a Petro 4 que não tá aparecendo aqui agora. Então aqui a gente tem quase 0 a 0 e aí temos a outras ações aqui ajudando o movimento. Algumas eu não consigo ver, ó, importantes, Banco do Brasil, Bradesco, Petro 4, Itube, Itaúsa. Essas aqui não estão sendo contadas aqui mais pós-pregão. Então o movimento aqui já mostra como que foi realmente uma virada, né? As outras ações ajudando a puxar hoje. E hoje, na verdade ontem, né, os DIs fizeram um movimento bem importante, meio que tentando romper esse canal com a média 20 para cima. E hoje fechou acima de novo. Me preocupa um pouco isso aqui, porque isso pode ser um canal de alta pelo price action. Queria que não fosse, mas por essa subida de ontem e de hoje, nós temos aí o dólar infelizmente influenciando, tá, para cima. Então a gente teve um dólar subindo muito pelos DIs. Então durante esses dias aí que o DI estava caindo, o dólar também caiu. Agora esse último dia aí subiu. Mas teoria de Down também. Pivôs de baixa. Aqui não temos pivô, porque não renovou esse fundo. Então esse é o último topo relevante. Esse topo não foi quebrado. Então a tendência de alta ainda, quer dizer, de baixa, ainda está vigente. E detalhe, divergência. Já tem renovação de máxima desse topo do IFR e aqui não tem. Fica um alerta, tá? Aí a questão, lembrando também, que sendo feriado de carnaval, feriado de carnaval não é legal, tá? Para a bolsa, historicamente, eu vi o Vlad comentando que tende a ser bem negativo para o índice pós-carnaval. Tem a questão que esse ano vai coincidir a rolagem de contrato do dólar também junto. Amanhã é o último dia do dólar do mês. Então, muitos fatores. Mas aqui comentando algumas coisas interessantes. Eu acho esse cara aqui fenomenal também. Adoro acompanhar muitas pessoas que são analistas técnicos e gráficos assim. Ele também vê aqui em relação ao Ibov um movimento de parada por alguns dias, semanas talvez, que tende talvez ficar aqui nesse meio, como aconteceu aqui atrás. E talvez pode vir a acontecer. Também estou achando, tá? Deve ficar um pouco travado nesse miolo aqui. Esse miolo é bem interessante tentar travar. Já em relação ao dólar, ele já enxerga a possibilidade, pelo menos isso aqui é a imagem de terça, né? Então acabou sim confirmando. Está chegando essa LT e depois um cara voltar a cair. E sim, isso aqui é a região que mais tem liquidez do dólar. Então tem possível alvo para cair mais ainda lá para 5,40, tá? Inclusive essa LT que ele marcou, eu até nem fiz, eu acho. Deixa eu desativar o Ctrl J, Ctrl K. Que eu acho que eu vou ter que marcar aqui então. LT, LT, LT. Então, se for considerar aqui da marcação dele mais ou menos o que ele fez, nós estaríamos na região da LT agora. Mais ou menos o que ele fez. Quando ele tirou o print, aqui ele tinha tirado o print desse movimento aqui mais ou menos. E isso aqui é o gráfico do... dólar americano, real brasileiro, ele não sei qual gráfico ele tá usando aqui. Mas enfim, tá bem parecido aqui a questão. E ele também enxerga, ressaltando o que eu venho comentando, ondas de Elliott já cumpridas. A 1 e 2 já foi cumprida lá embaixo, aí nós temos aqui a questão da 3, a 4 e a 5 aqui. Então, nós tivemos 1 e 2 aqui embaixo. E aí, tá com cara de onda ABC. Outra questão, só ressaltando, tá? Comentário em relação ao MEI, nós não tivemos aí aumento, isso aí eu acabei caindo em fake news também. Não aumentou 7,5. O que aumentou 7,5 é o salário mínimo. Ah, então quer dizer que o MEI aumentou 7,5. Se for ver, tipo isso, mas nominalmente ali foi 5, continua sendo 5%. A alteração em relação a 5% tem que passar pelo Congresso Nacional. Eu caí em fake news também, tá? Então, não aumentou 7,5%, continua 5% salário mínimo. Se o salário mínimo subiu 7,5%, então, obviamente, o MEI vai acabar subindo também, né? Aqui, outra, deixa eu ver, a questão da reprovação. Não sei se vocês estão vendo, mas dados aí de reprovação do governo atual estão aumentando, inclusive em países, em estados chaves ali da eleição de 2022. Então, por exemplo, com Bahia e Pernambuco, a rejeição está aumentando e passando de 50% já. Curiosidade, né?
Outra questão, eu não sei, você tá com cara de fofoca, vamos ver os próximos capítulos, mas pelo amor de Deus, a fofoca que tá pra o Haddad ir pra Casa Civil e outra pessoa ir pra Fazenda, assim, pelo amor de Deus, espero que seja fofoca. Outra questão, né, em relação a ontem, que a gente viu que teve aquela virada toda, que eu acabei pegando os 1.000 pontos, nós tivemos aí movimento da Ágora, né, que é a Bradesco, puxando muito para baixo ontem, tá? Ontem em relação ao índice futuro, mini índice. Novamente, a questão do suco de laranja tá caindo muito. E aí, se a gente for ver aqui em relação ao mês, cai praticamente pela metade, desde dezembro, na verdade. Então, se a gente for olhar todo esse mês aqui, não, olha absurdo, isso aqui, essa alta que a gente teve, é desde fevereiro do ano passado. Olha o tanto que vem caindo aí nesse fevereiro. Olha que loucura isso. Eu não sei, assim, a fundo o que realmente está acontecendo, tá? Queria ter tempo para poder pesquisar melhor, mas isso aqui é muita coisa, muita coisa. Um ano caindo aí, devolvendo o movimento inteiro em um mês. Outra questão, isso aqui é a atualização do gráfico dessa pessoa que, mais uma vez, né? O fundo aqui do dólar estava indicando a divergência, ó. Divergência aqui também. E do índice, a pessoa ressalta que enxerga que o movimento tende a ficar travado nessas duas linhas verdes que nós temos aí. Outra coisa que o Rodrigo estava até tentando caçar parte dessa imagem aí, é só de curiosidade, que tem alguns dias, deixa eu ver que dia que eu postei isso, a respeito de algumas empresas, enfim, do mundo aí, que já fizeram um acordo, né, para poder explorar aqui essa região, que pega ali Suriname, Guiana Francesa, etc. E aqui no cantinho direito nós teríamos o início do Brasil, algo que está sendo discutido muito ainda, se vai ou não ter essa exploração dessa região. E aí tem esse comentário que já é hora, né, pra gente aproveitar desse suco aqui, porque daqui a pouco a gente vai ficar sem nada. Então, a margem equatorial aqui, se vocês verem em relação a bacias, né, em relação a alguns estados, isso aqui que nós temos. Então, seria interessante começarmos a aproveitar, já que os países aqui do lado esquerdo já estão com concessão para poder algumas empresas explorar a região. Enfim, outra empresa que eu estava até comentando aqueles dias que a gente estava estudando algumas ações para opções, né, que a gente estava comentando do macro, a VEG. A VEG, eu estava vendo a figura do oco, eu lembro que eu comentei da figura do oco, figura muito forte, esse aqui num gráfico diário, ó, oco, absurdamente bonito, topo mais baixo, e aí vem o resultado, o negócio explodiu para baixo aqui, confirmando. Mas, poxa, gráfico também, né? Tava aqui alertando a situação meio complicada. Um cenário realmente baixista. Então, infelizmente, confirmado padrão de reversão. Outra coisa em relação a esse show de drama queen, de novo, das tarifas ali em relação aos Estados Unidos. Trump comentou ontem que as tarifas vão continuar em relação ao Canadá e México e vão voltar dia 2 de abril, tá? E que as tarifas em relação à União Europeia vai ser de 25%. Mimimi, mimimi, mimimi. Outra questão que aí veio ontem, né? O movimento do resultado da Petro, o mercado não gostou. Mas, lembrando do gráfico de candles, indicando ali uma força realmente vendedora. E aí o balanço veio para dar motivo para a Petro praticamente cair. Então o aftermarket de ontem, né, a gente tinha um cenário de que chegou a quase 9%, acalmou e ficou 7%. Hoje já abriu aí as ADRs da Petro sentindo, então por isso que a gente teve um gap de baixa hoje. Só que as outras ações acabou invertendo todo o cenário ali de baixa que nós tínhamos, pelo menos da Petro. Embraer foi a principal praticamente que puxou muito hoje. Outra questão em relação ao índice, do índice aqui tudo bem. O que eu queria comentar lá fora, tá começando uma temporada gráfica de sangue dos índices lá fora. Hoje já começou mais um dia. A gente for ver, Nasdaq quase 13% de queda. O VIX começou a subir bem hoje, tá? Um bem tranquilo. Não tá ainda em desespero. Mas tá um caso de sangue. Inclusive, vou mostrar o gráfico já já, mas só um comentário. Isso aqui é o DAX. O DAX que vem subindo muito da Alemanha.
subindo, subindo e subindo. E isso aqui, se a gente for olhar aqui atrás, era caso de deriva. E aí, isso aqui tudo pode ser uma exaustão da deriva, com cara de topo duplo pra voltar e devolver ainda por cima esse LT aqui. E aí, se a gente for puxar o gráfico do S&P, que tem uma cara de alargamento, né? Está respeitando esse alargamento. Está começando a cair forte, consecutivo, aqui. S&P, então, e com espaço para cair mais ainda. Agora vai piorar mais a situação. Então, se for ver a questão do Dow Jones, a gente tem aqui um cenário cada vez mais se confirmando com o de 2008. Sigo ressaltando essa imagem, uma comparação bem boa, tá? Esse aqui, então, 2008. E aí, por enquanto, esse é o cenário atual. Aqui hoje, então, foi realmente um sanguezinho lá fora. E o interessante da NVIDIA, né, que está sendo uma ação chave do setor de tecnologia, fechou hoje com uma barra muito forte, abaixo da média de 200 aritmética. Então, tá com carinha que tá perdendo aquele movimento todo bonitinho de alta que ela estava tendo desde o final de 2023. O S&P também. O S&P, olhando por esse gráfico aqui, tá fechando abaixo da 200. Na verdade, essa é de 100, tá? Então, de 100 aqui. Se a gente for ver os candles anteriores que fecharam abaixo da média de 100, que eu não uso, mas é interessante às vezes olhar, a gente teve aqui esse fechamento, mas foi um fechamento já abrindo acima, quer dizer, fechando acima depois. Agora, fechar realmente foi aqui, só que esse fechamento já foi também de uma abertura forte. Então, aqui nós temos o primeiro caso, inclusive de barra ignorada, fechando abaixo dessa média de 100. E aqui falando a respeito do mercado, falando do dólar, por exemplo, o dólar, aqui, nós temos um caso de canalzinho de baixa, que pode ser talvez uma bandeira de alta, não vou confirmar ainda, porque o cenário em relação ao dólar, comparando com o outro período de mandato do Trump, ele foi um cenário que começou a subir, mas começou depois a devolver aos poucos, tá? Então, eu esperaria a confirmação. Muita coisa pode acontecer em relação ao dólar global, tá? O EWZ nosso, movimento hoje, uma quedazinha bem tranquila, não me assusta então. Tá normal, tá tudo bem, não é sinal de apavorar. O que me surpreende, Hang Seng, tá? Hang Seng aí puxando muito. Inclusive, o índice Hang Seng, ele está dentro da categoria de índices emergentes. China está na categoria emergente ainda. Inclusive ganha alguns benefícios por ser dessa categoria. E tem puxado muito também, tá? Esse ano praticamente subindo, subindo, subindo e renovando essa máxima aqui de outubro do ano passado. O VIX hoje deu uma leve alta, mas tranquilo. O que eu preciso comentar das commodities aqui, por exemplo, petróleo, travado, beirando a região dos $70, muito próximo, tá? E ouro aqui, pelo menos, tá tentando corrigir, passando da 9 para baixo. Fora isso, Bitcoin, a gente teve aí queda bem expressiva. Aqui, se for ver em relação à figura macro, pode ao mesmo tempo ser talvez um caso. Vi gente comentando um mega topo duplo do semanal. Vi gente comentando aqui que poderia ser um diamante, que também é um caso de reversão. Então, e nós tínhamos aí divergência absurda de IFR. Topo aqui. Só que o topo de gráfico estava subindo e a FR estava mais baixo. E aí chegou num ponto agora importante. Média de 200 passando. Tem região aqui de troca de polaridade. Quer dizer, de fair value gap preenchido em parte. Tem mais aqui embaixo. Só que um ponto importante de atenção. $85. 85. Preço de 85 aqui então. 85 mil. Aqui, fora isso, ok. Desses índices, beleza. Só ver aqui a questão do Nasdaq. Tadinho, tá sangrando, hein? Sangrando, próximo de média importante, que não é rompida definitivamente para baixo desde 2023, fevereiro. Então, ai, se começar a passar para baixo. Eu acho que foi segunda que eu falei disso, como que notícia pega o que é a favor, quer dizer, pega uma coisa e usa a favor, né, sempre. Segunda-feira eu tinha mostrado, né, que uma notícia lá de 2023, eu acho que o preço do ovo tinha caído 5% só. Colocaram que o calor, né, ajuda o preço do ovo a cair, porque os comerciantes, produtores, tendem a circular
os ovos ali para não perder. Então, naquela época usou o calorão para motivo de queda. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês que o calor, excesso de calor, provoca o desconforto, estressa as aves, reduzindo a produção. Uai, naquela época não estressava as galinhas, não? Então, assim, não, foda que eu agora não sei se eu vou conseguir puxar aqui a notícia que eu acho que foi o Vlad que compartilhou que esses sites realmente usam a notícia a favor deles. Isso, achei aqui. Então, setembro de 2023. Temperatura alta dificulta a armazenagem e obriga produtores a darem descontos para vender mais rapidamente, não perder os ovos ali. Agora, calorão estressa as galinhas. Meu Deus. Então, assim, notícias, né? Tem que justificar alguma coisa. Inclusive, da laranja, eu não faço ideia. Motivo, todos os motivos ali que tá acontecendo essa queda tão forte. Mas o que eu quero agora falar é dos índices lá fora. Então, aqui o ouro, desde terça-feira, se a gente for ver, terça início do dia, aqui puxando, pera. Dia 25. Pullback ruim, esse candle, o jeito como abriu e fechou estranho. Possibilidade de virada aqui, que não andou tanto. Depois travou o mercado. Travou, travou. Tendência, sem pullback. Aqui eu não entraria porque estaria muito esticado em relação às outras médias. Passou por cima. Possibilidade talvez de compra que teria risco retorno para a média de 80. Não teria estopado, teria pego, depois subido em forma de canal, que ficaria muito ruim. Depois travou. Aqui tentou criar uma tendência mais ruim, aqui no meio desse movimento todo de alta. Esse candle aqui não é uma tendência tão boa do macro. Esperaria uma tendência melhor, agora sim. Não deu pullback. E voltou tudo. Aqui dia 27, derivando. Então hoje isso. Pullback ruim. Ruim, travado. Renovou fundo, talvez um possível gatilho 99. Agora sim, 105 lindo. Que teria estopado aqui às 6 horas da manhã. Depois travou novamente. Sombras, sombras, sombras. Tendência. Mega pullback. Não sei aqui o movimento por quê. Talvez essa força toda. Mas se for ver, é um pullback muito forte, muito agressivo em relação a pontos. Não entraria, não. Travou. E aí está nessa região travado. O Nasdaq, comentando aqui desde terça. Terça. Cadê? Terça. Abriu travado. Aqui começou a criar tendência na hora que rompeu esse fundo aqui atrás. Não deu. Aqui até deu um pullback, mas muito esticado. Estranho, estranho, estranho. Tendência. Agora esperamos pullback. Possível pullback aqui, ó. Um pouco ruim, porque tem que proteger um pouco acima pela média de 20. Agora esse poderia também. Foi acionado. Não teria andado. Travou. Gatilho de compra com risco retorno para média de 80. Depois travou. Travou. Travou ontem. Tentou criar tendência, mas não fez bom pullback. Travou novamente. Travado, travado. Aqui, hoje, subindo, mas dentro daquela região macro. Sem bons pullbacks. Aqui esticado esse pullback quando deu. Travado. Tentou criar tendência de baixa, pullback ruim. Nem teria sido acionado praticamente. Travou novamente. Tendência. Faltou bom pullback, tá derivando. Candle ruim. E aí já é 6 horas da tarde, agora 7. E travou, e tá nessa região.
O último aqui que eu queria, na verdade, o penúltimo, mostrar do Gerro, do Dax, que tá dando muitos gatilhos aí de vez em quando. Interessante acompanhar. Então aqui, dia 25. Cadê? Aqui. Dia 25 abriu travado. Começou a criar tendência de baixa. Espera romper esse fundo. Rompeu, mas rompimento falso voltou tudo. Tendência de alta, pullback. Eu não entraria nesse candle, tá um pouco estranho. O jeito como a média tá subindo. Estranho. Voltou. Tendência. Pullback aqui. Poderia ser operável. Stop aqui embaixo. Estaria estopado. Voltou tudo. Tá uma bela salada de bagunça aqui, isso aqui. Uma salada. Agora aqui nós temos tendência de novo. Agora sim. Passou dessa região. Passou dessa região. Aqui então, nessa região, agora começa a ficar interessante porque rompeu essa máxima, essa resistência. Passou pro back, possível gatilho aqui. Temos outro possível gatilho. Possível gatilho aqui de novo. E aí o movimento começou a andar. De novo, gatilho. Então deu muito. E aí voltou. Travou tudo novamente. Hoje, tendência de baixa. Pullbacks ruins. Tendência de novo. Sem gatilho bom. Voltou, travou tudo de novo. E tal. Ó, agora, essa área onde está se formando aqui. Aqui era possível área de gatilho. Pode ser que venha dar de novo. Então, aqui nós temos um cenário ao vivo aqui de possível área de gatilho. E o Bitcoin que eu queria comentar, também é interessante falar que ele é mais barato também. Dia 25, abriu travado. Tendência. Agora esperar pro back. O back bem feio. Não, muito ruim. Média sem tendência de novo. Rompeu fundo, tendência. Agora esperar um novo pullback. O back feio. Fechou muito próximo da média 9. Travado. Voltou. Travou. Tendência de novo. Pullback ruim. Não conseguiu ir. Travado de novo. Aí ontem, dia 26. Opa. Ai. Vamos ver se cria alguma tendência. Travado. Travado. Ó, começou a criar tendência de baixa. Acho precoce entrar nesse candle aqui. Movimento até poderia. Se for ver um pullback olhando pelo macro, rompeu 200. Até poderia. 9,40. Não sei porque deu esse gap aqui logo depois. Não sei. Caiu. Outro pullback. Eu acho já esse longe um pouco da média 9. Parecendo que a 9 desceu depois. Aqui nós temos outro gatilho acionado. Ó, esse daqui. Acionado, 166. E aí caiu muito forte. Muito forte. Rompeu o fundo ali atrás. Voltou agora. E travou de novo. Essa região aqui, tem hora que o Black Arrow é horrível pra mexer e fazer backtest. Sem querer o negócio vai lá pra frente. Sem bons gatilhos. Voltou. Ombro, cabeça, ombro. Invertido, que não deu prosseguimento. E aí, esse aqui é o dia de hoje. O dia de hoje tá dentro dessa pernada de baixa de ontem. De novo, meu Deus. Plataforma. Travado. Passou por baixo. Vamos ver se cria alguma tendência de alta. E não foi. Aqui é um gatilho. Pullback. Rompeu esse fundo, tendência de novo. Acionado. E agora, o movimento está nessa região aqui que eu não vejo a possibilidade de tendências boas. Então, desses aqui comentado. E de notícia amanhã nós temos a última da semana, então, que eu acho que vai ser 10h30. Acho que sim, deixa eu confirmar. Tô vendo vários analistas falando que essa notícia de amanhã pode, assim, virar bastante a situação, tanto lá fora quanto aqui, principalmente, talvez, porque é pré-feriado, né? Então, o último pregão aí, antes de 4 dias, eu acho, sem, acho que é isso, 4 dias sem.
E nós temos aqui, deixa eu confirmar a hora, 10h30 e... 10h30, PCI, importante. Então, só tomar cuidado aqui, 10h30 amanhã. Acho que era só isso, então, bastante coisa pra comentar e pra tomar cuidado.